Olá a todas as crianças e os juniores, mais uma vez estamos aqui para a nossa reunião de oração. Vamos começar então orando e agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, podendo falar contigo, podendo colocar aquilo que nos angustia, que nos preocupa. Muito obrigado porque o Senhor é Deus que ouve as nossas orações e obrigado porque o Senhor é um Deus sempre presente. Nós oramos, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus digno e nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos por cada criança que tem assistido, ó Deus, este culto, essa reunião. Muito obrigado. Fale a cada coração, o coração dos pais também. Continue abençoando todas as nossas famílias, ó Deus, as pessoas que amamos, que o Senhor possa estar alcançando e abençoando. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por isso. Amém. Amém por isso, né? Ontem nós comemoramos o Dia Nacional de Ação de Graças. Você agradeceu ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem dado? Nós tivemos um culto maravilhoso, nós tivemos ali uma salada de fruta, levamos frutas em forma de agradecimento por tudo que Deus nos deu esse ano. Tem muita gente que pode falar, esse ano de 2020, quando acabar a gente precisava reiniciar. Não, todo ano, tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, teve um propósito de Deus. Então nós temos que ter o nosso coração grato. Apesar de todas as coisas que nós enfrentamos, todas as lutas que nós vivemos, Deus teve um propósito em todas elas. Então nós precisamos agradecer. E para nós começarmos a nossa devocional de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado por você? Você tem colocado diante de Deus aquilo que te angustia, aquilo que te preocupa? Como tem sido? Como é que você tem feito? Quando vem a ansiedade, quando vem a preocupação, quando vem a dúvida, o que você tem feito? Então eu convido você hoje a aprender com Paulo. Lá em Colossenses 1, versículo 9 ao versículo 14, Paulo faz uma oração pelos colossenses. Isso mesmo, Colossenses 1, de 9 a 14. Paulo então ora, intercede pelos colossenses. Eu e você precisamos também ter uma vida de intercessão, uma vida de oração, clamar pelas pessoas que nós amamos. E essa é uma das melhores formas de mostrar para alguém que você ama ele, orando por ele. A Bíblia diz que Jesus sempre fazia isso. Aonde Jesus estava, aonde Jesus passava, Jesus estava orando, Jesus estava tendo uma comunhão com o Pai. E é isso que Deus também quer que eu e você tenhamos, que nós tenhamos uma vida de oração. Olha só o que Paulo fala lá em Colossenses. Paulo fala, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então ele começa destacando aqui o versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, uma das melhores coisas que nós podemos fazer pelas pessoas em quem nós amamos, pais, filhos, cônjuges, amigos, família, vizinho, colega de trabalhos, as pessoas necessitadas em todo o mundo, é orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Talvez nós não podemos oferecer boa saúde, segurança financeira ou proteção, mas podemos orar para que Deus as cure, para que Deus as sustente, para que Deus as mantenha seguras. A promessa de orar por outros é uma das melhores presentes que podemos dar. Cada vez que buscamos a presença de Deus e a liberação do seu poder em favor de alguém, grandes coisas acontecem.
É o meio mais eficaz para tocar as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Às vezes tem alguma coisa que tem acontecido na sua vida, na sua família, e às vezes você não vê solução. Mas a oração, ela pode alcançar onde você não alcança. A oração, através da oração, Deus pode mudar a situação. Através da oração, Deus pode mudar pensamentos. Deus pode mudar sentimentos. Às vezes tem um coração de alguém que você tem orado que está endurecido. Continue orando, não desista. Nós precisamos orar uns pelos outros. A oração mais importante que podemos fazer pelos outros é que venham a conhecer melhor a Deus e que Ele os ajude a compreender sua vontade, crescer em sabedoria espiritual e viver de maneira para honrar. É o que Paulo fala para Colossenses, né? Ele fala aqui no versículo 10, eu vou estar orando para vocês, a fim de vocês viver de modo digno do Senhor. Então, se tem alguém na sua família ainda que não está vivendo de modo digno do Senhor, ore, coloque essa pessoa na presença do Senhor e no momento certo, Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai fazê-la também viver de um modo digno que honre ao nome do Senhor. Então, nós podemos orar para que se pareçam mais com Jesus e produzam fruto do seu Espírito Santo. Então, nós podemos pedir que Deus lhes abra o coração para que possam ouvi-lo. Isso não significa que sempre haverá uma resposta imediata. Algumas vezes pode levar dias, semanas, meses ou até anos. Nossas orações, entretanto, nunca se perdem e jamais são desvalorizadas por Deus. Se orarmos, algo ocorrerá na vida daqueles por quem oramos, quer percebamos, quer não. Nada que precise acontecer em nossa vida e na vida dos nossos entes queridos ocorre sem a presença e o poder de Deus. A oração convida e ativa ambos. Então nós precisamos continuar orando por aqueles que nós amamos. Mesmo quando você não vê resultado, continue, não desista, mas continue a orar, porque a oração, ela é muito importante. Por isso, olha só, Paulo continua falando para os Colossenses, lá no versículo 13 ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o poder do nosso Deus. Ele pode fazer isso por alguém que você ama. Talvez ele tenha andado aí, alguém que você ama, tenha andado no império das trevas. Mas a palavra de Deus aqui em Colossenses 1 diz que Deus pode fazer esse milagre. Deus pode transportar quem está nas trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Mas nós precisamos orar, nós precisamos colocar então as pessoas que nós amamos, porque a nossa oração, ela tem poder. Não porque a oração é poderosa, mas quem ouve a oração é todo poderoso. E nós precisamos confiar e acreditar nele. Então eu não sei o que você tem vivido, qual a sua necessidade, a necessidade da sua família, mas eu sei o Deus que nós servimos. Ele é Deus todo-poderoso e ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então não tenha preguiça, mas ore, coloque diante de Deus as pessoas que você ama, seus pais, seus irmãos, seus tios, avós, primos, né? Tantas pessoas, vizinhos, amigos, tantas pessoas nós podemos colocar diante da presença do Senhor. Então vamos orar uns pelos outros. Essa é a nossa mensagem então. E você tem orado por outras pessoas? Você tem orado pela sua vida, colocado diante de Deus as pessoas que você ama? Você tem colocado diante do Senhor, do trono do Senhor, aquelas pessoas que você ama? E até aquelas que nós não amamos também. A Bíblia diz que nós também devemos orar até pelos nossos inimigos. Se nós temos que orar pelos nossos amigos, quanto mais pelos nossos inimigos. Então a palavra de Deus hoje, a nossa devocional aqui em Colossenses 1, de 9 a 14, vem nos convidar a orarmos uns pelos outros. Que você e eu possamos estar sempre aprendendo a orar e a obedecer aquilo que a palavra nos diz. Então se a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos orar uns pelos outros, é porque tanto pode ser bênção para mim como para você. Na medida que eu oro por alguém, eu posso ser abençoado. A prova clara disso é Jó. Quando Jó passou por todo aquele problema, a Bíblia diz que os seus filhos morreram, ele perdeu todos os seus bens, casa dele foi queimada, um monte de coisa aconteceu na vida de Jó. E aí a Bíblia diz lá em Jó, lá no finalzinho do capítulo de Jó, Jó 42,
mostra que ele começou então a orar pelos seus amigos. E na medida que ele foi orando pelos seus amigos, Deus o abençoou. Deus deu outros filhos, Deus deu bens, muito mais do que ele tinha, o dobro do que ele tinha. Deus deu tudo em dobro para ele daquilo que ele tinha perdido, porque ele estava orando pelos seus amigos. Quem sabe falta isso na minha vida e na sua? Começarmos a orar uns pelos outros. Em vez de preocuparmos só com nós mesmos, sermos egoístas, ficar preocupados só com os nossos problemas, comece a orar por outras pessoas. Na medida que você for orando, Deus também vai te abençoando. Amém? Vamos estar orando então neste momento? Se você tiver alguém que você quer colocar na presença de Deus, use esse momento agora, coloque diante do Senhor aquelas pessoas que você ama, que precisa de talvez uma mudança, precisa de uma cura. Eu não sei qual a necessidade, mas você sabe. Então vamos colocar diante do nosso Deus, que tudo sabe, que tudo pode, porque Ele é um Deus que nos ouve, Ele é um Deus tremendo e Ele é um Deus que está sempre atento às nossas petições, às nossas orações. Vamos orar então? Senhor, eu oro neste momento pelas pessoas que colocaste na nossa vida, os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, primos, avós, avós, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa estar cuidando deles. Nós oramos por essas pessoas que o Senhor colocaste na nossa vida e no nosso coração. Enche-as, ó Deus, de sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua vontade, que elas te busquem, que elas sintam o desejo de viver de modo digno para o Senhor, que elas se rendam aos Teus pés. Se houver alguém que precisar agora, que tiver necessidade de uma cura do Senhor, que o Senhor esteja visitando nessa hora, que o Senhor esteja intervindo, ó Deus, na vida de cada um que precisa de um toque do Senhor, de uma transformação, de uma libertação. O Senhor sabe, conhece todas as situações dos nossos familiares. Então vai de encontro agora, tocando, abrindo a mente, abrindo o coração, para que cada um possa estar se rendendo ao Senhor e fazendo somente a Tua vontade. Nós te agradecemos pela vida de cada criança. Muito obrigado, ó Deus, pelas crianças que o Senhor tem mandado aqui, que o Senhor tem colocado para assistir esse vídeo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Abençoa a vida delas, a vida dos seus familiares também. Sustenta cada um. Muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de estar aqui na Tua presença, falando com o Senhor, aprendendo a Tua palavra. Muito obrigado. Continue falando sempre aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui na presença dEle. E aí, neste domingo, eu aguardo vocês, então, ainda pelo Google Meet. Eu aguardo vocês a partir das 9h30, nós estamos aí com o berçário, né? 9h30 às 10 horas. 10 horas nós entramos com as crianças de 3 a 8 e 10h40 nós entramos com as crianças de 9 a 13. Então, você é nosso convidado a participar da escola dominical. E aí, não esqueça de me mandar aí, apenas, acho que só o Ellerson que me mandou, qual é o animal, né, para domingo. Então, os outros que ainda não descobriram, pesquisem aí e me mande qual é o animal para você ganhar o seu ponto. E nós já estamos organizando para nós fazermos o nosso bazar. E as crianças os juniores, né, de 9 a 13, responda as perguntas, manda para mim, porque cada pergunta vale 10 pontos. Você mandando para mim, então, você tem condição também de ganhar os pontos. Aguardo vocês, então, na escola dominical. Até mais!